Seguindo aqui então o nosso curso de mecânica clássica, nós vamos falar aqui, vamos introduzir hoje a parte de mecânica de corpos rígidos. Então, mecânica de corpos rígidos, o título aí já é bastante sugestivo. Se você tem um pedaço de gelatina, você não pode chamar aquilo ali de um corpo rígido. Mas se você tem um objeto como esse apagador, você já poderia chamá-lo de corpo rígido. Estudar a mecânica de corpos rígidos é de grande interesse porque, por exemplo, as máquinas, as grandes máquinas, o próprio automóvel, as máquinas, os guindastes, os robôs, a mecatrônica utiliza muito desse conceito aí. Para falarmos de corpos rígidos, vamos começar falando aqui então de rotações. Vamos fazer uma revisão rápida. Isso aqui basicamente é o livro do Halliday, volume 1. E aí eu geralmente faço essa revisão rápida para iniciar o livro de mecânica clássica lá do Fowles. Tá bom, então vamos falar aqui de rotação. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um corpo rígido no formato de uma cebola, de uma batata, um corpo sem uma forma geométrica tão simples. Então vamos pensar aqui, caso de uma batata, por exemplo. Vamos definir o sistema de eixos. Vou chamar esse eixo aqui de eixo Z. Vou chamar esse eixo aqui de eixo Y. E um eixo que está saindo aqui, eu vou chamar de eixo X. Vou definir um setor circular. Vou fazer uma seção transversal aqui no plano XY. E vamos admitir que a rotação seja feita aqui através do eixo, o eixo de rotação seja o eixo Z. Nós vamos começar desenvolvendo toda a nossa teoria em cima dessa figurinha aqui. Aqui nós temos um raio R, aqui nós temos o eixo X. Vou começar a marcar aqui, a partir do eixo X, um sistema de referência, onde aqui também é R, tá? E aqui foi descrito um ângulo θ. E isso aqui é o arco que foi descrito. Eu vou chamar esse arco de arco S. Então, quando nós falamos de ângulo de posição, nós queremos dizer... Nós vamos pegar, por exemplo, uma reta de referência. Podemos pegar essa reta de referência aqui no eixo X, por exemplo, e rodar esse objeto. E aí, esse ponto aqui vai descrever um ângulo θ. Se esse ponto descrever um ângulo θ, significa que todos os pontos do objeto vão descrever o mesmo ângulo θ. Por quê? Porque o corpo é um corpo rígido. Então, quando nós vamos falar de posição angular, o que nós fazemos? Aqui, ó, posição angular. A posição desse ponto com o passar do tempo aí. A relação entre S é o setor circular aqui, ó. RS e θ, nós já conhecemos lá da geometria que S é igual a R θ. Quem esqueceu disso aqui, só lembrar que se você quisesse uma circunferência completa, você teria, se fosse a circunferência completa, você teria 2π vezes R. Esse 2π é o ângulo de uma volta completa, tá? E aqui é importante lembrar
θ deve ser medido em radiano, em radianos. Está aqui a posição angular. Como o θ tem que ser medido o θ precisa ser medido em radianos, nós vamos entender o seguinte. Fazemos uma regrinha de 3 e lembrar aqui, ó, uma revolução completa, ela está para 360 graus, assim como 360 graus está também para 2π radiano, ou seja, 6,28 radiano, aproximadamente. E fazendo essa regrinha de 3 aí, se você quiser saber o que é 1 radiano, só você fazer a regrinha de 3, e esse 1 radiano vai dar 57,3 graus. 57,3 graus. Uma coisa que nós precisamos de definir bem aí, ter uma ideia bacana para a gente continuar descrevendo a dinâmica de rotação dos corpos rígidos, é falar do deslocamento angular. Deslocamento angular. Quando se fala do deslocamento angular, vamos imaginar que quando aquela reta de referência tivesse nessa posição, nós falássemos do θ inicial. Quando viesse para essa posição, onde está mostrado aqui, tivéssemos o θ final. E aqui seria o nosso Δθ. Então, Δθ é o deslocamento angular, que vai ser um θ final menos um θ inicial. Esse é o chamado deslocamento angular. E aí agora nós vamos começar a tratar as grandezas angulares. Vamos começar aqui com a chamada velocidade angular. A velocidade angular nós vamos chamá-la de ômega. Bom, então, quando nós falamos da velocidade angular, a velocidade angular ela é definida assim, ó, ômega. Se eu quiser falar do ômega médio, eu tenho o deslocamento angular sobre o tempo gasto para ocorrer esse deslocamento angular. Quanto tempo esse ponto gastou para deslocar e ocupar essa posição? Quanto tempo gastou para ocorrer essa mudança de posição angular? Então, isso aqui é o que nós chamamos de velocidade angular média. Velocidade angular média. Se nós quiséssemos a velocidade instantânea, velocidade angular instantânea, nós íamos simplesmente pegar isso aqui e fazer um Δθ sobre ΔT numa situação limite em que ΔT é muito pequeno. Isso aqui nós já conhecemos, isso é a derivada de θ em relação a t. Portanto, dθ dt é a velocidade angular do objeto. Uma coisa interessante a observar, olha para esse objeto. Esse objeto, quando ele gira, cada ponto dele, quando um pontinho aqui descrever um ângulo θ específico, digamos um θ de 30 graus, um θ de 2 radianos, um θ de 1π radiano, um θ de meio π radiano. Quando um ponto desse corpo desloca um ângulo θ, todos os pontos desse corpo descrevem o mesmo ângulo θ. Esse é o conceito de corpos rígidos. Uma outra grandeza interessante é
o que nós chamamos de aceleração angular. Vamos pensar no ventilador. Quando você olha para o ventilador e ele já estabilizou a sua rotação, então o ômega, a velocidade angular, não altera mais, ela mantém constante, ela mantém fixa. Agora vamos imaginar a situação em que você dá partida no ventilador, ele começa a aumentar a sua velocidade angular. Se ele começa a aumentar a sua velocidade angular, isso significa que vai estar presente uma outra grandeza física chamada de aceleração angular, variação da velocidade angular. Aceleração angular. A aceleração angular, vamos começar aqui falando então da aceleração angular média. Vamos chamar de alfa. Então a aceleração angular média, ela é alfa, que é igual a alfa barra, isso aqui é barra, tá dizendo média, na verdade, a variação da velocidade angular no tempo. Isso é aceleração angular média. E se quiséssemos falar da aceleração angular instantânea, aí nós teríamos que a aceleração angular instantânea basta fazer aqui o delta ômega sobre o delta t quando o delta t é muito pequeno. Limite de delta ômega sobre delta t quando delta t tende a zero. Isso é conhecido por nós como derivada de ômega em relação ao tempo. Lançado aqui as bases das grandezas angulares, nós podemos fazer um comentário aí sobre o tratamento das grandezas angulares. Olha, quando nós estamos estudando lá no início da mecânica clássica, física geral 1 do Halliday, a gente começa a falar do movimento unidimensional. Nós temos a grandeza, nós temos deslocamento, nós temos velocidade, nós temos aceleração. Essas grandezas são grandezas vetoriais. Se o movimento é um movimento unidimensional, você pode tratar todas essas grandezas, deslocamento, velocidade e aceleração, você pode tratar sem utilizar vetor, bastando para isso atribuir um sinal positivo quando caminha favorável a uma determinada orientação na reta e negativo quando faz o sentido oposto. Agora, se você está tratando um movimento de uma partícula, por exemplo, em 3 dimensões, aí o tratamento vetorial ele tem que ser usado. Ele vai, para você descrever o problema com maior clareza, você tem que tratar em forma de vetor. E no processo de rotação, as grandezas escalares, as grandezas angulares, podem ser tratadas como vetor? Sim ou não? Então, a resposta seria sim, em parte. Então, você não pode tratar uma grandeza angular indiscriminadamente como vetor. Vou mostrar por quê, nós vamos para o computador e vou mostrar por quê, vou mostrar uma ilustração lá, por que não podemos tratar as grandezas angulares indiscriminadamente em forma de vetor. Então tá, vamos para o computador e ver por que não pode ser tratado em forma de vetor e em que condição pode ser tratado como vetor. Então aqui no computador vamos mostrar que o deslocamento angular ele não obedece à propriedade comutativa.
Então aqui, ó, nós temos uma sequência de rotação. Daqui para aqui nós temos uma sequência de rotação que finaliza nessa daqui. Daqui a linha de baixo aqui mostra uma outra sequência de rotações que termina nessa aqui. Então vamos lá. Todas as rotações aqui são feitas no sentido anti-horário. Você olha o eixo, você posiciona no final do eixo X e olha para o centro e faz a rotação no sentido anti-horário. Então vamos ver aqui, ó. Olha a rotação que está sendo feita primeiro. Uma rotação de 90 graus em torno do eixo X. Daqui para aqui, isso aqui é a nova posição que o livro toma quando foi feito aqui uma rotação de 90 graus. Olha a posição do livro. Agora foi feita uma rotação de 90 graus em torno do eixo Y. E olha a configuração final do livro. Esta é a configuração final do livro. Note aqui, ó, que foi feita a rotação de 90 graus em torno de X, rotação de 90 graus em torno de Y. Então, rotação em X, rotação em Y. Tudo de 90 graus e no sentido anti-horário. Agora, nós chegamos nesse resultado final. Agora, vamos ver aqui, ó. Rotação de 90 graus em torno de Y. Olha que posição o livro tomou. Essa é a posição que o livro tomou quando aqui foi rodado de 90 graus, em torno de Y. Olha a posição do livro. Agora o livro foi rodado de 90 graus em torno do eixo X. E aí finalizou nesta configuração que você está vendo aqui, ó. Então, olha, foram feitas as mesmas rotações nos dois casos. A única coisa que foi feita diferente foi a ordem. Então, rotação em X, rotação em Y, aqui mudou. Rotação primeiro em Y, para depois rotação em X. E o resultado final é bem diferente. Olha aqui, ó, compara aqui o resultado final, a posição do livro nas duas situações. Então, a rotação em X mais a rotação em Y, se for nessa sequência, dá um resultado. Se você fizer a rotação noutra sequência, fizer primeiro em Y para depois fazer em X, o resultado é esse. Ou seja, não comuta. X mais Y não é igual a Y mais X. Quando eu falo X e Y, eu estou querendo dizer rotação de 90 graus em torno de X ou de Y. Então aqui a gente mostra que a rotação ou deslocamento angular não obedece à propriedade comutativa. E como você sabe, a velocidade angular decorre da primeira derivada do deslocamento em relação ao tempo e a aceleração, a segunda derivada do deslocamento em relação ao tempo. Então, se falhou no deslocamento, vai falhar em todas as outras grandezas angulares. Então, depois do que nós vimos lá no computador, vamos voltar aqui para o quadro. Eu quero novamente fazer um comentário sobre essa grandeza física, que é a velocidade angular. Vamos pensar num corpo rígido, num processo de rotação. Vamos pensar num disco. Ó, vamos pegar aqui, ó, um disco de vinil. Quem não conhece, é isso aqui, um disco de uma banda que ainda está na ativa ainda, RPM. E vamos pensar aqui no disco. Vamos pensar aqui no disco. Colocando o disco para rodar, quem olha de cima vai estar vendo esse disco rodando no sentido horário. Quem olha de cima vai estar vendo esse disco rodando no sentido horário. O eixo de rotação é esse aqui, ó, onde eu coloquei o meu dedo de baixo, tá? Então, eu tenho o eixo de rotação, que é esse aqui. Esse é o eixo de rotação. E aí, quando nós colocamos para rodar, esse disco, ele executa algumas
revoluções por minuto. Inclusive isso é o que dá nome ao disco desses caras aqui. No caso desse disco, ele dá 33,33 voltas em 1 minuto. Vamos pensar aqui então no disco, tentar fazer a ilustração aqui do disco. Aqui está o eixo em torno do qual esse objeto vai girar. Olha, como eu falei para você, ó, quem olha de cima vai estar vendo esse disco rodar no sentido horário. Vou chamar isso aqui de eixo Z, por exemplo. Ele está rodando nesse sentido. Passou lá por trás. Quem olha de cima vai estar vendo ele rodando no sentido horário. O ômega é um vetor. Esse vetor, por convenção, ele tem a mesma orientação, ele tem a mesma direção do eixo de rotação, mas ter a mesma direção, ele poderia estar sentido para cima ou sentido para baixo. Como é que define o vetor ômega então? Se ele é para cima ou para baixo? Você usa a regra da mão direita. Você vai pegar o eixo, então eu vou colocar aqui o eixo apontando para baixo. A ponta do pincel deixa eu pegar a caneta aqui, ó. A ponta da caneta vai ser que vai indicar a direção de ômega. Por definição, ômega tem a mesma direção do eixo Z. Agora ele vai estar para baixo ou vai estar para cima? É isso que a gente vai ver aqui. Então, para a gente definir isso, você imagina os 4 dedos representando para onde os pontinhos estão deslocando. No caso, cada pontinho aqui está deslocando nesse sentido, conforme eu falei, no sentido horário, quando se vê de cima. Então, se eu for usar os 4 dedos para indicar o sentido da rotação, então o sentido da rotação vai ser isso aqui. E esse dedo aqui vai indicar a direção do ômega. Então, o ômega, ele tem este sentido. O ômega não representa para que lado a matéria está deslocando. Temos que entender isso. Esse ângulo ômega não é para isso. Ele te dá essa informação, mas não é direto aqui não. Você não tem matéria deslocando para baixo. Você tem matéria deslocando nesse sentido, no caso aqui, horário visto de cima. Da mesma forma que torque, seja isso do torque, o torque não indica para que lado matéria está deslocando. Então vamos ver aqui as grandezas lineares, uma relação entre as grandezas lineares, S para deslocamento, para posição, grandeza linear, velocidade, grandeza linear, aceleração, grandeza linear, e grandezas angulares, θ, posição angular, ômega, velocidade angular, alfa, aceleração angular. Vamos ver a relação que essas grandezas têm, a angular com a linear. Então tá, vamos começar aqui, posição, pode ser angular ou posição linear. Então, aqui está a primeira relação, S é igual a R θ. Isso é uma grandeza angular, isto é uma grandeza linear. A grandeza linear e a grandeza angular mediada por R, que é esse raio aqui. A relação entre a grandeza linear e a grandeza angular. Vamos ver aqui então velocidade. Lembra que velocidade é ds dt. Mas
Se você lembrar, ds é r θ. Para R constante, R pode sair do operador derivada. E aí nós vamos ter V, que é igual a R dθ dt. Só que dθ dt é quem? É ômega. Então isso implica dizer que V é igual a ômega R. Ômega R. Dθ dt é ômega. E aqui, vamos ver. Isso é uma grandeza angular. Vamos escrever aqui, ó. Grandeza angular. Isso aqui é uma grandeza linear. Grandeza linear, grandeza angular, mediada por R. Grandeza angular, grandeza angular, grandeza linear, mediada por R. Grandeza linear, grandeza angular, mediada por R. Agora vamos falar da aceleração. Vamos escrever aqui agora, aceleração. Como é que é a aceleração? Aceleração é dv dt. Aqui a gente precisa fazer isso com cuidado. Por quê? No movimento curvilíneo, repare que os pontos aqui, ó, eles descrevem movimentos não retilíneos. No movimento curvilíneo, sempre vai estar presente um tipo de aceleração que a gente já conhece de outras épocas, que é a aceleração centrípeta. Aqui nós estamos falando, ó, e lá no início da física básica lá, quando nós estudávamos aceleração centrípeta, nós falávamos, aceleração centrípeta não é aquela aceleração que está relacionada à variação de intensidade da velocidade. Aqui é uma aceleração que está falando da variação da intensidade da velocidade. Não é variação angular, é variação linear. Então, esta aceleração, ela será a chamada aceleração tangencial. Ela tem direção tangente à trajetória. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, se eu tenho um objeto que está descrevendo essa trajetória aqui, e o módulo da velocidade está variando, esta aceleração tangencial, ela vai sempre ter uma direção tangente à trajetória. Isso é chamada aceleração tangencial, que não é aquela aceleração voltada para o centro. Aquela voltada para o centro nós vamos ver logo adiante aqui. Então a aceleração que está expressa aqui é a aceleração tangencial. A aceleração tangencial, ela é dv dt, mas v, quem é v? Está aqui, ó, ds dt, v ds dt. Quem é v? V está aqui, ó. V é ômega r. Assumindo isso aqui como constante, ele sai para fora do operador derivada, e lá no operador derivada nós vamos ter o ômega simplesmente. E o que é d ômega dt? D ômega dt, que é? Está aqui, ó. É alfa. Então a aceleração tangencial, aquela que vai indicar como é que o módulo da velocidade está variando no tempo. Então, aqui nós temos uma grandeza angular, aqui nós temos uma grandeza linear, mediada por R. Mediada por R. Então tá aqui, ó. Só que aqui, além de falar da aceleração tangencial, nós temos que falar da aceleração centrípeta. É o que nós vamos ver aqui. Então vamos escrever desse lado aqui mais algumas observações. Aqui coloquei a expressão
básica de velocidade angular, de aceleração, de deslocamento linear. Agora vamos então escrever aqui como é que essas coisas se relacionam. Começamos lá, repetindo aqui. S, que é igual a r θ. Depois nós vimos que V é igual a ômega r e que a aceleração tangencial ela é alfa r. Tá aqui, ó. Alfa r. E agora está faltando a chamada aceleração centrípeta para nós fecharmos esta parte. Então aqui ainda sobre mecânica de corpos rígidos, vamos falar aqui da aceleração centrípeta. É o que ficou faltando para nós completarmos nosso resuminho ali. Então, em se tratando de mecânica de corpos rígidos, vamos falar de aceleração centrípeta. Eu vou pegar esse objeto aqui, vou fazer esse corte e vou desenhar esse disco que foi marcado aqui. Eu vou desenhá-lo no plano desse quadro. Vou desenhá-lo no plano desse quadro. Então tá aqui esse corte. Eu vou ampliar ele, colocar ele maior para podermos evidenciar algumas informações. Vamos escrever aqui o eixo Y e o eixo X. Vou colocar esse eixo Y aqui na vertical e o eixo X aqui na horizontal. Agora eu vou apagar isso aqui, porque eu vou precisar desse espaço. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui assim, ó, dois pontos simétricos em relação ao eixo Y. Vou pegar dois pontos simétricos em relação ao eixo Y. Isso aqui é uma posição Q, aqui é uma posição P, por exemplo. O que eu estou dizendo aqui? Ó? Uma partícula, que é uma partícula que compunha, lembra daquele sólido que a gente desenhou aqui? Um sólido, nós fizemos um corte e apoiamos aqui. Então aqui tem um pontinho que está descrevendo um ângulo que faz isso aqui, ó. De novo. Olha aí. Então, nós temos aqui o vetor velocidade. Eu vou chamar isso aqui de, ó, a velocidade. Ela é tangente à trajetória. Eu vou chamar de velocidade 2. Velocidade 1. Para simplificar o problema, eu vou admitir que o módulo desta velocidade mantém constante. O módulo de V1, o módulo de V2 é a mesma coisa. V1 é diferente de V2 em termos de vetor. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero avaliar a aceleração centrípeta e é a aceleração centrípeta que diz a taxa com a qual, que vai dizer como é que o vetor velocidade está mudando de direção em relação ao tempo. Então a minha preocupação aqui é com a mudança de direção, não é com a mudança de intensidade. Com a mudança de intensidade nós já tratamos aqui. Agora é com a mudança da direção. Então vamos fazer aqui para cada lugar desse aqui, vamos escrever um sistema de eixo X e Y. Então quando nós olhamos aqui assim, ó, então aqui, ó, é na verdade o V2 no eixo X. Isso aqui é o V2 no eixo Y. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui é o V1 no eixo X. E aqui nós temos o V1 no eixo Y. E aí, o que aconteceu aqui? Eu disse que isso aqui era simétrico. Então, aqui eu vou associar um ângulo θ, aqui eu vou associar um outro ângulo θ. Então eu tenho um deslocamento de 2 θs para a posição angular. A partícula estava aqui, veio para aqui, deslocou 2 θs. E agora eu quero saber sobre a aceleração centrípeta. Mas vamos
analisar uma coisa aqui. Essa distância percorrida de P até Q é um arco, que eu vou chamar de S. Arco PQ. Escrever assim, ó. Eu vou chamar de S. Seria isso aqui, ó. Eu vou chamar de S. O que é esse S? É R θ. Só que θ nosso ali, então seria R θ mais R θ. Então, R2 θ. Então, eu posso falar que esse S é R vezes 2 θ. Que é essa distância aqui. Se eu falar, por exemplo, que o módulo de V é igual ao módulo de V2, que é simplesmente um V, assumindo que esse vetor em azul ele tem o mesmo módulo que esse vetor azul aqui, mesmo módulo. Então eu posso escrever que o tempo gasto para deslocar daqui até aqui é um ΔT, que na verdade é quem? Esse ΔT, ele é a distância sobre a velocidade, que vai ser então R2 θ sobre V. Beleza, vamos guardar essa informação. Agora, vamos ver o que acontece com a aceleração ao longo do eixo X. Aceleração ao longo de X. Ela vai ser V2 menos V1. Na verdade vai ser V2x menos V1x. Tudo isso sobre o ΔT. Aceleração, variação da velocidade do tempo. Quem é o V2x? Antes de falar quem é o V2x, vamos ver onde é que esse ângulo θ vai aparecer aqui. Eu quero mostrar aqui que esse ângulo θ, ele se desloca para esta posição aqui, ó. Esse ângulo θ é aqui também é ângulo θ. Aqui é ângulo θ e aqui também é ângulo θ. Eu quero mostrar isso através dessa figura. Então vamos lá. Isso aqui é uma circunferência. Então, se isso é uma circunferência, esse vetor R aqui com esse vetor velocidade, eles são perpendiculares. Azul e azul são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Joia. Agora, se você observar esse vetor V2 Y, esse vetor V2Y, ele é paralelo a esse eixo Y e, portanto, aqui é θ e lá da geometria do ensino fundamental, se aqui é θ, aqui também é θ. Por que aqui é θ? Porque são ângulos opostos, são ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos são congruentes. Então, esse azul com esse azul forma ângulo de 90 graus. Se forma ângulo de 90 graus, θ e esse ângulo alfa, esse ângulo aqui, ó, que eu estou escrevendo aqui, ó, em vermelho, ó, tem que dar 90 graus. Então, esse ângulo em vermelho é o complemento de θ. Se é o complemento de θ, como é que eu posso escrever esse ângulo? Como sendo 90. Tá menos θ. E aqui eu tenho um ângulo beta, que eu quero mostrar que ele é igual ao θ. Então, se somarmos beta com o complemento de θ, tem que dar 90 graus. Então, somando θ com o complemento de θ, somando beta com o complemento de θ, que é esse aqui, isso tem que dar 90 graus. E aí, vai 90 para lá, cancela, θ negativo, então a gente mostra aqui que
beta é igual a θ. Ou seja, isso aqui é, na verdade, o ângulo θ. Ou seja, isso daqui é o ângulo θ. Isso aqui é também o ângulo θ. De forma análoga, mostramos que isso aqui é o ângulo θ. De tal maneira que nós podemos escrever agora algumas relações aqui. Ó. Quem é o V2Y? Quem é o V2Y? V2Y é V2 seno de θ. Quem é o V2? Opa, é o V2 seno de θ, só que ele tem um sinal negativo aqui. E quem é V1Y? É V1 seno de θ. Podemos também falar do Vx. Então, quem é o V2x? Quem é o V2x? É V2 cosseno de θ. Quem é o V1x? É o V1 cosseno de θ. Então agora aqui, ó, voltando na história do AX. O que é o AX? AX é V2x. O que é V2x? É V2 cosseno de θ. Quem é o V1x? É o V1 cosseno de θ. Tudo isso sobre ΔT. Mas aí, ó, vou colocar cosseno de θ em evidência. Cosseno de θ em evidência. V2 menos V1. Tudo isso sobre ΔT. Mas um lembrete aqui, ó. V1 e V2, módulo de V1, módulo de V2 é igual a V. Então, aqui é V e V. Então, cosseno de θ que multiplica V menos V sobre ΔT. Então, AX é 0. Então, agora, como já está mostrado a questão dos ângulos, vou apagar essa parte. Agora, vamos ver o que acontece em Y. AY é a variação em Y da velocidade sobre ΔT. Quem é V2Y? Está aqui, ó. Menos V2 seno de θ. Quem é o V1? É o V1 seno de θ. Tudo isso sobre ΔT. Passando para cá, você tem seno de θ em evidência. E aí eu tenho menos V2 menos V1. Tudo isso sobre ΔT. Lembra aí, ó, V2 e V1, mesmo módulo. Então, isso aqui dá menos seno de θ, que multiplica menos V sobre θ. Então, vamos ter que a aceleração em Y, ela é menos 2V seno de θ. Tudo isso sobre ΔT. Tudo isso sobre ΔT. Só que o ΔT, volta aqui, ó. Olha o ΔT, quem é ele? É R2θ sobre V. Então, vou substituir o ΔT aqui, ó. R2θ sobre V. Resolvendo essa conta aqui, nós vamos ter V passando aqui para cima, 2 cancelando com 2, então nós vamos ter V ao quadrado sobre R, que multiplica seno de θ sobre θ. Resultado importante aí. Esse sinal negativo está dizendo simplesmente que a direção da velocidade está sofrendo, ó, olha esse vetor,
Então essa taxa com que o vetor muda é representado por isso, essa equação aqui. Agora, e se θ para θ pequeno? E se θ é muito pequeno? θ é muito pequeno, a partícula saiu daqui e veio para aqui. Ó. θ é muito pequeno. Saiu daqui e veio para aqui. Olha meu dedo aí. Ó. θ é muito pequeno. Então nós vamos ter um AY que é igual a menos V2 sobre R. E aí, limite de seno de θ sobre θ quando θ vai para zero. O que é limite de seno de θ sobre θ quando θ vai para zero? Isso aqui, você já sabe lá do cálculo, que isso é igual a 1. Então, nós vamos ter que o AY é menos V2 sobre R, que dá 1. Esse negativo está dizendo que a aceleração centrípeta está na direção oposta ao eixo Y. Sendo esse ângulo muito pequeno, a partícula saiu daqui, veio para aqui, ou ainda mais próximazinha aí do eixo Y. Então, esta aceleração centrípeta vai ter um sentido que é apontando aqui para o centro. Por isso que nós chamamos de aceleração centrípeta, que é igual a V2 sobre R. Esse negativo é quando ela estiver aqui. Note que quando ela estiver aqui, ó, ele vai ter um sentido oposto. Então, para a gente resolver isso, a gente fala assim, ó, a aceleração centrípeta está sempre voltada para o centro. Quando a partícula estiver aqui, a direção será essa. Quando a partícula estiver aqui, a direção será essa. Então, está aqui a aceleração centrípeta, que é aquela aceleração que mostra com que taxa a direção do vetor velocidade está mudando. E aí nós podemos completar o resto da nossa tabela aqui de resumo. Então, a aceleração centrípeta é V2 sobre R. Sinal negativo aqui, eu falei para você. Qual que é o significado dele aqui? É só estar apontando no sentido contrário. Mas aqui vai estar apontando num outro sentido. Então, a gente já estabelece. Sempre voltado para o centro. Então, está aqui a aceleração centrípeta, a demonstração da aceleração centrípeta. E se... repare que você não escreveu grandeza angular. E se você quiser escrever grandeza angular? Basta você fazer o seguinte. Lembrar que o V é ômega R. Aqui, ó. Então você pode escrever ômega R ao quadrado sobre R. E aí nós vamos ter ômega quadrado, R quadrado. Então tudo vai finalizar como sendo ômega 2R. De novo, grandeza linear, grandeza angular, sendo mediada por R. Continuando aí sobre a mecânica dos corpos rígidos, vamos falar da energia cinética de rotação. Quando você tem um corpo em translação, você já sabe que tem uma energia cinética relacionada a ele. O objeto em movimento. Qual é essa energia cinética? mv2 sobre 2, meio de mv quadrado. M é a massa do objeto. Agora nós vamos ver a energia cinética de rotação. Vamos pensar nesse objeto. Vamos supor que esse objeto que está sendo mostrado ali no quadro fosse um objeto formado por partículas discretas. Muito juntinhas, mas discretas. Cada uma partícula tivesse uma distância em relação ao eixo Z. A partícula mais no centro teria um R menor, mas para fora um R maior. Então, se fosse formado por partículazinhas, nós poderíamos escrever assim, que a energia cinética, vou chamar a energia cinética aqui de
K, conforme o livro chama. Então, a energia cinética, ela seria a massa da partícula 1, a massa da partícula 2, a massa da partícula 3. Então, seria M1 V1 quadrado sobre 2, mais, isso aqui é a massa, isso aqui é a energia cinética relacionada à partícula 1, agora relacionada à partícula 2, nós temos essa energia cinética. E assim por diante, até chegar na partícula de índice n, velocidade n sobre 2. Tá? Isso é um corpo rígido. Se isso é um corpo rígido, ó, a velocidade V2 não é necessariamente igual à velocidade V1. E não é necessariamente igual à velocidade Vn. Mas tem uma coisa em comum para essas partículas. Quando uma completa uma volta, todas completam uma volta. Então, nós vamos ter, vou escrever a velocidade em termos de velocidade angular. Olha para aqui, ó. Velocidade angular R. O R ali não é o mesmo para todas as partículas. Então eu vou escrever assim, ó. Energia cinética é M1. O que é o V1? É o ômega 1 R1 quadrado sobre 2 mais M2 ômega 2 R2 sobre 2 mais Mn ômega n, aqui tem um quadrado aqui, ó. Quadrado, aqui é R1, aqui é R2, aqui é Rn. Os R's não são iguais, por isso que coloquei índices, subíndices. Agora tem um negócio aqui que é comum. A massa não é comum a todas. O R não é comum a todas as partículas. Tem partícula mais distante, tem partícula mais próxima do eixo de rotação. Então, esse ômega, ele é igual para todos. Então, eu vou tirar o índice aqui, ó. Ele é igual para todos. Quando uma partícula completa uma volta, todas as partículas completam uma volta. Por quê? É um corpo rígido. Então, eu tenho um termo aí em evidência. E aí eu vou tirar esse ômega para fora. E aí eu vou ter M1. Vou tirar esse 2 para fora também, que ele é evidência. M1 R1 quadrado mais M2 R2 quadrado mais Mn Rn quadrado. Esse termo que está entre parênteses pode ser escrito em termos de somatório. Mi Ri quadrado com o i variando de 1 até n. Isso é a energia cinética. Esse termo aqui, ó, ele recebe um nome. Que nome é esse? Isso é chamado de inércia rotacional. Inércia rotacional. Ou momento de inércia. De tal maneira que nós podemos escrever então aqui, ó. K é igual a ômega 2 I sobre 2, ou ainda I ômega 2 sobre 2. Mesma coisa aqui em cima. Vou escrever assim. Energia cinética de rotação, velocidade angular, inércia rotacional. Esse I é de inércia rotacional. Vou fazer um paralelo com os movimentos de translação. Nós vamos entender aqui. Isso é a energia cinética de rotação.
O I, para uma distribuição discreta, ele é dado assim. Se a distribuição, ao invés de ser discreta, fosse uma distribuição contínua, nós íamos simplesmente trocar esse somatório por uma integral. Aí nós íamos ter R dn. Seria R quadrado dn. Simplesmente isso. Voltando, sendo isso aqui o momento de inércia. Ou inércia rotacional. Inércia rotacional. Se fosse para uma distribuição contínua. O momento de inércia ou inércia rotacional, ele depende da geometria do objeto. Além de depender da geometria do objeto, ele depende de qual é o eixo em torno do qual você quer que o objeto venha girar. O momento de inércia desse objeto aqui, se eu estou usando esse eixo, tem um valor, e se eu deslocar esse eixo e colocar o objeto para girar em torno do outro eixo, o momento de inércia vai ser diferente. O momento de inércia depende da distribuição da massa e onde é que você quer colocar o eixo de rotação. Então, quando eu quero avaliar a energia cinética de rotação, eu tenho que a energia cinética de rotação é I ômega 2 sobre 2, onde I é a inércia rotacional. A inércia rotacional você pode entender como sendo a dificuldade que se tem para colocar o objeto em rotação. Assim como no processo de translação você tem, abrindo aqui um comentário. Quando falamos de translação, nós temos que a energia cinética de translação, ela é mv2 sobre 2. Translação, aqui nós temos a velocidade, que é uma grandeza linear. Aqui nós temos a massa. Essa massa diz para nós, pensa direitinho aí, essa massa diz para nós o quanto é difícil colocar o objeto em translação. Essa massa diz para nós o quanto é difícil colocar um objeto em translação. Esse momento de inércia, ele diz para nós o quanto é fácil ou difícil colocar um objeto em rotação. Então faça a analogia. Grandeza angular, grandeza linear. Inércia rotacional. Não tem problema nenhum você analisar isso aqui como sendo a inércia translacional. Inércia translacional. A dificuldade que existe para transladar o objeto. Você colocar uma carreta com velocidade de 100 km por hora é mais difícil do que colocar uma motocicleta numa velocidade de 100 km por hora. Agora nós falamos de inércia rotacional ou momento de inércia. Nós vamos aprender como calcular o momento de inércia de alguns objetos para determinados eixos. Então vamos nessa aqui. Então o que eu havia dito? Que o momento de inércia, ele depende da geometria do material, como a massa está distribuída nesse material, e depende do eixo escolhido para você colocar o objeto para rotacionar em torno daquele eixo. Então vamos pegar aqui o caso do bastão fino. Vamos pensar num bastão fino, e esse bastão fino é algo mais ou menos assim. Pensa num cabo de vassoura.
esse bastão fino ele tem um comprimento L. Nós vamos assumir aqui que a densidade linear de massa seja constante. Ou seja, a mesma massa que você tem para um pedacinho aqui, se você definir um outro pedacinho aqui, você vai ter a mesma massa. Então, a densidade linear de massa vai ser constante. Agora vamos escolher o eixo de rotação. Vamos supor que eu queira colocar o eixo de rotação aqui, ó. Eixo de rotação. Agora nós vamos aprender como calcular o momento de inércia para determinados objetos e quando esses objetos estão colocados para girar em torno de um eixo específico. Então, quando te perguntar qual que é o momento de inércia de um determinado objeto, você tem que devolver uma outra pergunta. Aí você vai perguntar, eu quero calcular o momento de inércia para um objeto em relação a que eixo? Então aqui eu estou falando de um bastão fino, eu quero calcular o momento de inércia para o bastão fino, estando o eixo de rotação aqui na extremidade. Então, aqui eu vou definir um elemento de massa, dm, e esse elemento de massa, dm, está a uma distância r do eixo de rotação. Então, lembrando que o momento de inércia, distribuição contínua de massa, lembrando que o momento de inércia é integral de R2 dm, no caso aqui nós vamos integrar R de 0 até L. Então, fazendo a conta, nós temos integral de R ao quadrado dm, olha o dm, nós vamos assumir que a massa, que a densidade de massa, densidade linear de massa, seja uniforme ao longo desse bastão. Então, densidade, vamos escrever aqui, ó, densidade linear de massa. É massa por comprimento. Comprimento dr. Então, dm é igual a lambda dr. E nós vamos substituir esse dm aqui, ó. Então, nós vamos ter lambda dr, integrando de 0 a L. Trazendo para aqui, ó. Trazendo para aqui, nós temos... lambda é constante, nós vamos tirá-lo para fora. Então vai ficar lambda integral de R2 dr de 0 a L. Então, quando nós fazemos essa conta aqui, nós temos R3 sobre 3, com o R variando de 0 até L. Então, nós vamos ter lambda sobre 3 e L ao cubo menos 0. Mas o lambda, o que é lambda? Ele é a massa total, vou colocar mzão como massa total, sobre comprimento total. Então, substituindo aqui, nós vamos ter momento de inércia, que é igual a... No lugar de lambda, nós vamos colocar m sobre L. Então, m sobre L, ainda sobre 3, vezes L ao cubo. Simplificando, nós vamos ter mL ao quadrado sobre 3. Esse é o momento de inércia do bastão fino de comprimento L, quando nós colocamos esse bastão fino para girar em torno de um eixo perpendicular ao bastão e na extremidade. Momento de inércia para esse bastão com o eixo de rotação aqui na extremidade. Agora, nós podemos também... Então, esse aqui é o momento de inércia. Ele mostra o quanto é fácil ou difícil colocar um objeto para girar. Vamos olhar para esse caso aqui e vamos fazer comparação já já para a gente entender melhor.
Agora eu quero calcular o momento de inércia não mais para um eixo aqui na extremidade. Eu quero calcular o momento de inércia para um eixo que passa aqui pelo centro. Passa por aqui. Continua sendo o mesmo bastão de lá, só que agora, ao invés de colocá-lo para girar, com o eixo de rotação na extremidade, eu vou colocar o eixo de rotação aqui no centro. Então, vamos continuar, vamos pegar aqui ó, a definição de momento de inércia e vamos continuar. O momento de inércia, ele é integral de R2 dm. Agora nós vamos fazer a integração de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Esses são os nossos limites de integração. Vamos lá. Aqui continua sendo o dm igual a lambda dr. Então nós vamos ter integral de R2. Agora dm é lambda dr. Limite de integração, menos L sobre 2, mais L sobre 2. Lambda vem para fora. E aí nós vamos ter R2 dr vai dar R3 sobre 3. Limite de integração, nós vamos do menos L sobre 2 até o mais L sobre 2. Então, aqui vai ficar 1 sobre, aliás, lambda que é igual, momento de inércia que é igual lambda sobre 3. Agora eu vou substituir isso aqui por L sobre 2. Então nós vamos ter L sobre 2 ao cubo menos L sobre 2 também ao cubo. Então nós temos aqui ó, L elevado ao cubo sobre 8 menos, repare. Então L ao cubo sobre 8. Se eu elevar isso aqui ao cubo, o sinal negativo continua. Negativo vezes negativo vai dar um positivo. E nós vamos ter L ao cubo sobre 8. L ao cubo sobre 8 mais L ao cubo sobre 8 vai dar o quê? Vai dar L ao cubo sobre 4. Então nós vamos ter lambda L ao cubo sobre 12. Mas o lambda ele é massa total sobre comprimento total. Massa total sobre comprimento total. L3 sobre 12. Simplificando, nós vamos ter ML2 sobre 12. Agora vamos analisar aí direitinho. Olha para esta equação aqui. Olha para esta equação aqui. Esta equação aqui é o momento de inércia o momento de inércia do bastão quando você coloca o eixo na extremidade. Esta equação aqui está mostrando o momento de inércia quando você coloca o bastão para girar em torno de um eixo que passa pelo seu centro aqui e perpendicular ao bastão. Compara esse valor com esse valor. Esse valor aqui é maior do que aquele de lá, certo? Isso aqui é 4 vezes maior que esse. Esse é 4 vezes maior que esse. Lembra que eu falei de inércia rotacional? Inércia rotacional. A inércia rotacional vai medir o quanto é fácil ou difícil colocar um objeto para girar. Então a gente está vendo que é mais difícil colocar o bastão para girar em torno de um eixo que passa pela sua extremidade do que para um eixo que passa no seu centro. Então, para o mesmo objeto, você calculou 2 momentos de inércia, porque
o momento de inércia depende de como a massa está distribuída e depende do eixo que você escolhe para o objeto girar em torno dele. Então, tá aí o cálculo do momento de inércia para o bastão fino. Esse é o caso bem elementar, só para a gente entender. Nós vamos aprender, então, a partir daqui, como calcular o momento de inércia para outros objetos que têm uma geometria mais comum aí no nosso dia a dia.